Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da linguagem infantil. Esse é um tópico que deixa alguns pais preocupados em saber se a criança está tendo um desenvolvimento adequado e muitas vezes acaba utilizando como comparação outras crianças, mas a gente tem que sempre pensar que cada criança tem sim o seu desenvolvimento, apesar de que ele não varia muito, né? Então, o desenvolvimento da linguagem não vai variar muito do que eu vou falar para vocês agora. Então, aos 6 meses, a gente vê que a criança já é capaz de fazer algumas brincadeiras com a voz, né? Então, a gente vê que não é nada articulado, então, não são palavras exatamente, né? Mas ela já faz alguns sons com a voz. E, inclusive, às vezes parece que ela tá respondendo a gente. Então, a gente fala com a criança e aí ela faz um som de volta como se estivesse respondendo. Então, digamos assim, que essa troca comunicativa já está presente nesse período. Com 1 ano de idade, a criança já consegue falar algumas palavras simples, então geralmente palavras de 2 sílabas, né? Palavras curtinhas. E que ela use mais, né? E também, com 1 ano de idade, a criança responde algumas expressões já. Por exemplo, dá tchauzinho. Aí a criança dá o tchauzinho, né? Então, algumas ordens mais sociais, assim, mais curtinhas. Com 1 ano e meio, a criança já consegue juntar 2 palavrinhas, então ainda são palavras curtas, menos complexas, mas ela já consegue juntar 2 palavras e formar uma frase curtinha, algumas vezes até 3 palavras. Com 2 anos, a criança tem uma expansão do vocabulário, então ela já sabe falar mais palavras diferentes. Apesar de que ainda é bem difícil de compreender algumas vezes, né? Geralmente quem entende melhor essa criança é quem convive mais, mas a criança já conhece várias palavras. Aí o enunciado ainda está em desenvolvimento, né? Aos 3 anos de idade, a criança já consegue falar mais corretamente, então a gente entende muito melhor o que a criança fala. Inclusive, as pessoas que não convivem tanto entendem melhor, porque nesse período a criança já adquiriu quase todos os sons da fala, então ficam só os sons mais complexos. A criança também já tem um vocabulário bem maior, né? Já conhece muito mais palavras e a extensão das frases já está um pouco maior também. Aí, aos 4 anos, então, a criança já tem uma extensão de frase, já consegue contar histórias, entender jogos simples. Então, a gente vê que está tendo um aprimoramento dessa linguagem. E também alguns dos sons mais complexos são adquiridos nesse período. Aos 5 anos, a gente espera que já tenha uma estabilidade no desenvolvimento dessa linguagem. Então, a criança já adquiriu todos os sons da fala, a criança também já conhece diversas palavras diferentes e também já fala frases compridas ou consegue contar até mesmo histórias, né? Quando a gente pensa nesse desenvolvimento da linguagem, por que é tão importante que ele aconteça nesse período? Porque uma criança que, por exemplo, aos 2 anos não fala, muito provavelmente aos 5 anos ela vai chegar e não vai estar com esse desenvolvimento de fala estabilizado, né? De linguagem estabilizado. E aí, quando ela for para uma escola, né, que for ter a parte de aprendizagem, muito provavelmente vai ser mais difícil essa questão da aprendizagem dela, porque ela ainda não está com uma linguagem bem sedimentada, né, não está bem estabilizada. Então, isso pode dificultar na parte da aprendizagem. Se você tem alguma dúvida sobre o desenvolvimento do seu filho, procure um fonoaudiólogo, porque é o fonoaudiólogo quem faz a avaliação de linguagem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem de olho no onde eu encontro nos próximos vídeos.